Oi! Hoje o que eu vou ensinar é um bolo de chocolate, mas ele não é simplesmente um bolo de massa de chocolate, não. É um bolo de chocolate com dois tipos diferentes de recheio de chocolate e cobertura de chocolate. Vamos lá para a receita. Não esquece do meu like, por favor, porque esse vídeo, de todos os vídeos que eu gravei sozinha, foi o que mais deu trabalho. Porque é sério, eu amo fazer bolo, amo, mas gravar vídeo de bolo dá muito trabalho. Então, não esquece do like e se inscreve aqui embaixo no canal. E a história desse bolo é o seguinte: eu tava muito tentada a reproduzir aqui no canal aquele bolo da Matilda, sabe? Do filme da Matilda, que tem aquele gordinho que come com a mão, assim, o bolo. Só que aí, eu fui testando diversos recheios, mas ainda não tava satisfeita, porque eu ficava na dúvida, mas ganache, acho que ganache não é o recheio do bolo. E também brigadeiro não, porque é muito tradicional aqui do Brasil. Aí pensei, esse creme de manteiga é interessante. Enfim, fiquei testando diversos recheios e ainda não me dei por satisfeita, sabe? Aí um dia, por acaso, assim, tava com vontade de comer um docinho, aí eu tava passando perto da Sodier e resolvi experimentar um bolo deles de chocolate amargo. Aí assim que eu peguei a fatia, eu fiquei maluca, porque simplesmente o bolo tinha dois tipos diferentes de recheio de chocolate. Eu falei, nossa, que diferente, né? Porque assim, normalmente quando eu faço um bolo, eu faço assim, uma geleia de morango e uma camada de chocolate, ou então duas camadas de chocolate, mas normalmente da mesma textura. E a Sodier não, a Sodier resolveu fazer uma camada de ganache meio amargo e uma camada de creme de manteiga. E eu amei, e é por isso que eu resolvi trazer hoje para o canal. E tô cumprindo, né? Tô conseguindo postar meu segundo vídeo essa semana e de chocolate, conforme eu falei que eu queria fazer nesse mês de abril. Sempre que eu vou começar a fazer um bolo para rechear, eu gosto de usar o papel manteiga para forrar toda a minha forma. Vocês já devem ter observado isso em outros vídeos aqui do canal. Eu gosto de fazer isso porque eu acho que na hora que você vai montar um bolo recheado, quando você corta ele ao meio, ele pode dar uma esfareladinha ou então não ficar tão perfeitinha na altura de cada camada. Então por isso que eu gosto de assar ele separadamente. Como a minha forma é redonda, eu gosto de fazer assim, eu meço mais ou menos o tamanho da forma e vou dobrando dessa forma que eu tô mostrando aí no vídeo. Depois você corta a bordinha dela e ela vai ficar certinha no formato da sua forma. Gosto de fazer também tirinhas para colocar assim na lateral da forma, porque assim eu consigo assar bolo atrás de bolo sem precisar ficar lavando a forma e ele fica com o acabamento bem perfeitinho, porque quando você usa o papel manteiga, ele remove aquela camadinha, aquela crostinha que ele forma quando ele está em contato com a forma. Agora que já está todo cortadinho o nosso papel manteiga, nós vamos para a massa, que é uma massa super coringa. Eu já ensinei ela aqui no canal também, se eu não me engano, no bolo Kinder. Ela é uma massa super coringa e super prática, porque nem batedeira você precisa sujar. Primeiro a gente vai dispor num bowl os ovos junto com o açúcar. Aí você já dá uma batidinha de leve assim com o fouet e depois já vou acrescentando aos pouquinhos o leite morno, porque senão ele corre o risco de cozinhar os seus ovos. Então aos pouquinhos vai despejando e misturando bem até você ver que já conseguiu despejar todo o seu leite sem correr esse risco de cozinhar os ovos. Agora a gente já vai continuar colocando os outros ingredientes. Vamos colocar o óleo, misturar bem e depois o nosso cacau. Muito importante você peneirar o cacau para não ficar aqueles pelotinhos no meio. Depois de acrescentar o cacau, a gente vem com a nossa farinha de trigo no mesmo esquema, peneirando para não correr o risco de ficar com muito pelotinho. E aí você vai misturando aos poucos. Não se esquece que quando você trabalha muito com a farinha de trigo, ela tende a desenvolver o glúten da massa. Então, não mexe muito, você vai mexendo assim sem tirar muito o fouet e depois vai pegando das laterais, vai com calma para não mexer muito essa massa e não desenvolver o glúten para não deixar ela pesada demais. Aí você tá perguntando aí, mas Carol, e o fermento dessa massa?
Por que que a gente não vai colocar agora? Primeiro a gente já vai dividir essa massa em 3 potinhos iguais, para você não correr o risco da altura do seu bolo ficar diferente. Então divide em 3 potinhos, e como eu vou assar uma por uma, porque eu não tenho 3 formas desse mesmo tamanho, então você vai colocar o fermento em só uma massa dessas 3 que você dividiu. Você vai colocar só uma colher de sobremesa de fermento, misturar bem, e aí sim você pode dispor na sua forma e levar para assar a 180 graus por mais ou menos uns 20 minutos. Assim que o seu bolo sair do forno, você coloca o fermento em outra massa, forra novamente a sua forma com papel manteiga e leva para assar até você terminar de assar todas as massas. Agora a gente já vai preparar o nosso recheio. O nosso primeiro recheio é uma ganache de chocolate meio amargo. Se você não gostar de chocolate amargo, não tem problema, pode fazer ao leite mesmo. Eu gosto desse, e como eu tô meio que reproduzindo a receita da Sodier, aí eu tô fazendo assim, reproduzindo mais ou menos, né? Porque na verdade esse meu bolo também fica com a massa mais escurinha, eu gosto mais dele assim. Pro nosso ganache, a gente vai simplesmente esquentar 150 ml de creme de leite e despejar em cima do nosso chocolate. Aqui já tá picadinho o meu chocolate, eu tenho 300 gramas. Aí você vai cobrir com plástico filme e deixar ele abafado um pouquinho, que é para ajudar a ir derretendo esse chocolate. Depois que der uns 5 minutinhos mais ou menos, você tira seu plástico filme, mistura bem, aí você vem com um pedacinho de manteiga, acrescenta no seu ganache, que ele vai dar um brilho especial para ele, e mistura bem. Já tá pronto, agora é só reservar e vamos pro outro recheio. O outro recheio também vai servir de cobertura. É um buttercream. E o que é um buttercream? É um creme de manteiga. Gente, confia em mim. É muito gostoso, eu também sou chata com creme de manteiga, é muito comum isso lá pra fora, né, Estados Unidos e tal, o pessoal gosta, mas aqui no Brasil a gente tá ainda meio que se acostumando com a ideia do creme de manteiga, mas pode confiar que esse daqui é super, super gostoso. Pro creme de manteiga a gente vai levar para uma batedeira o nosso cream cheese junto com a manteiga e vai bater bem até ficar bem claro e fofo. Quando chegar nesse ponto já tá na hora de acrescentar o cacau em pó e vamos acrescentar também o nosso açúcar de confeiteiro. Nessa receita é muito importante o seu açúcar de confeiteiro, porque ele é mais levinho e se você colocar o outro açúcar comum não vai dar muito certo não. Agora é só você bater bem até você ver que já tá bem homogêneo e bem fofinho. Você vai ver que fica uma textura maravilhosa, aveludada, com tem cara daqueles sorvete de máquina, sabe? E aí já tá pronto esse recheio, lembrando que esse recheio é para recheio e cobertura. A gente vai mais ou menos dividir na metade para usar o recheio e a outra metade para cobertura. E agora já tá pronto e já vamos para a montagem do bolo. Gente, muito, muito, muito importante o seu bolo estar completamente frio para essa montagem. Por quê? Porque tem alguns recheios que eles até suportam quando você monta e o bolo ainda tá meio morninho, tipo um brigadeiro, assim. Mas o ganache, ele é super delicado, ele vai começar a escorrer pelo bolo. O creme de manteiga, então, nem falha. O creme de manteiga, se você montar com o bolo morno que seja, tá feito o desastre. Para montagem, eu gosto de montar dentro da forma mesmo. Então a gente vai colocar um disco de bolo, vai umedecer todo ele com leite. Aí eu já acho legal você colocar também na lateral o acetato, que o acetato ajuda o recheio a ficar mais no lugarzinho dele também, sabe? Se o recheio quiser dar uma fugida assim, ó, o acetato dá aquela seguradinha. Então aí você vem com uma camada de recheio, coloca outra massa de bolo, umedece de novo com leite, outra camada de recheio, umedece com leite de novo, tampa isso tudo, cobre com plástico filme e leva para a geladeira. Eu gosto muito de deixar de um dia para o outro, porque eu acho que assim o bolo vai absorvendo bem devagarzinho o leite, o recheio vai se acostumando no lugar dele, então eu acho que o bolo fica muito mais gostoso também. Todo mundo não fala que um bolo de um dia para o outro é mais gostoso? Então, você está adiantando esse processo aí, poxa, pro pessoal gostar do seu bolo. Agora sim, depois de ter descansado de um dia para o outro, ou se você tiver com muita pressa, pelo menos umas 3, 4 horinhas, aí a gente já vai cobrir o bolo. Para cobrir, a gente vai usar o nosso buttercream. Só que aí o que acontece? E é interessante você tirar ele uns minutinhos antes da geladeira.
geladeira, porque ele firma bem. Como ele tem manteiga, ele fica bem firminho. Então tira uns minutinhos antes. Se você quiser, você pode bater ele um pouquinho para ele ficar um pouquinho mais cremosinho. E aí sim a gente vai espatular o bolo. Depois dele todo espatulado, eu vou vir com um ganache para ficar escorrendo, fazendo drip nele, porque vocês sabem que eu gosto muito de drip no bolo. Quase todo bolo meu tem drip. Então, pro drip, a gente vai usar aqueles 50 ml de creme de leite que sobrou da caixinha. Se você foi teimoso e pôs a caixinha inteira, falou, poxa, eu vou deixar só 50 ml, aí você se lascou, vai ter que abrir outra caixinha agora, tá? Porque eu deixei proposital 50 ml do creme de leite da caixinha junto com 100 gramas de chocolate. Aí a gente vai levar para derreter tudo junto mesmo e depois você coloca um pouquinho de manteiga para dar aquele brilhinho especial. Mistura bem e já tá pronto o nosso drip. Pode escorrer drip aí. Se você quiser colocar um chocolatinho ralado em cima para decorar, você coloca. Se você quiser colocar frutas, você coloca. E é isso, gente. Eu não vou cortar o bolo, porque esse bolo aqui eu meio que aproveitei a situação. Falei, Vitório ama bolo de chocolate, com recheio de chocolate. Todo ano ele me pedia assim. Agora que ele tá mudando um pouquinho, de vez em quando ele pede coisa diferente. Mas o aniversário dele é no dia 4 de abril e eu fiz esse bolo especialmente para ele, pro meu filhinho, que tá fazendo 11 anos de idade. Então eu não vou cortar, porque eu acho que tem que deixar para ele. Mas se você quiser ver o corte desse bolo, aí você fica até o final do vídeo, que eu vou colocar assim uns trechinhos do que a gente fez no aniversário dele. Vitório, eu vou aproveitar o vídeo, já falei com você, já te mandei mensagem no Facebook, porque tem Facebook esse menino até agora, gente. 11 anos de idade já tem Facebook. Filho, vou te falar que eu te amo demais, demais, demais. A gente já falou pra você, você é o nosso presente de Deus e você me dá muito, muito orgulho. A mãe acredita muito em você. Eu sei o quanto você é sentimental, o quanto você pensa nas pessoas. Eu te peço que continue assim, que assim Deus vai continuar abençoando a sua vida e você vai continuar dando orgulho pra mim e pro seu pai, tá bom? Te amo demais, te amo demais. Um beijo e para vocês todos também, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Explica aqui aonde que você tá comemorando seu aniversário hoje. Eu tô em uma hamburgueria aqui na mesa, tem videogame pra jogar. Ó, fazia tempo que você queria vir aqui, né? Vamos ver se o hambúrguer é bom, né? Videogame você tá gostando, né? Não é pulando que mata, Eu falei que ia ser melhor, acabei morrendo na primeira. Vai, Zé Mané. Parabéns pra você Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pro Vitório nada! Tudo! É bênção, é bênção, é bênção sobre bênção.